Rolou um papo, mas isso só vai ser realmente definido depois da contratação ser realmente, concluída. Mas nas conversas lá de valores, tempo de contrato, enfim, multa rescisória, quando estreia, já houve uma conversa. A questão é que está muita coisa avançada, conversaram sobre reforços, sobre tempo de contrato, sobre salário, tem muita coisa importante aí para a gente estar falando no programa de hoje, que está apenas começando, tudo sobre Tite. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Então vamos lá, a negociação está muito avançada, a ponto de discutir já valores, o Corinthians, o que o Tite pediu, o que o Tite ofereceu, o que o Tite pediu, enfim, está tudo bem alinhado, tá? O Corinthians vai pagar ao Tite talvez o maior salário de um técnico no futebol brasileiro. Repito que eu ainda preciso fazer essa lição, né? Conversar com os amigos que cobrem o Palmeiras, falar com meu amigo, né, Danilo Lavieri, enfim, o pessoal que é bem informado de Palmeiras, né? O Flávio, lá, o Latifi, para ver quanto que ganha o Abel, para a gente saber se o Tite vai ser o treinador mais bem pago aí do futebol brasileiro, caso ele realmente assine um contrato com o Corinthians. Porque nós estamos falando de mais de 3 milhões, mais comissão técnica, mais bonificações, tá? Não você não convence o Tite a trabalhar com o Augusto Melo por pouca coisa. O Tite, ele tem uma amizade muito grande com o Andrés. Todo mundo sabe, o Andrés salvou a carreira do Tite. Isso, eu não estou falando aqui para, né, exaltar o Andrés ou não, enfim, é porque o próprio Andrés fala, né, vocês me exaltem, vocês me elogiem em relação ao Tite, porque depois ganhou tudo, né, se tivesse perdido, porque o próprio Tite, quando dirigia a seleção brasileira numa Copa do Mundo, foi arquibancada, tá, foi arquibancada lá né, e agradeceu lá na frente de todos, lá o Andrés. Então, para você convencer o Tite ele pode ser o técnico mais bem pago, né, do Brasil, por quê, velho? Só assim o Corinthians ia convencer o Tite. Ou vocês acham que é amor? Claro, velho. O Tite tem uma consideração maior pelo Corinthians? Tem. Pode ter algum amor pelo Corinthians? Pode, né? O Tite é um cara que vai ser eternamente lembrado pelos torcedores corintianos? Vai. Mas, meu amigo, você convence o Tite principalmente com grana, meu amigo, tá? E não adianta o Corinthians querer desmentir, falar que não é isso, porque é isso. Depois a gente tem acesso ao contrato, não adianta chorar, tá? Não adianta chorar. É de 3 milhões para cima, ainda vou pegar, quando assinar e esse contrato estiver prontinho, batido, a minuta, eu vou ter acesso, porque eu sempre tive acesso aos contratos no Corinthians, vou ter acesso a esse do Tite, vou pegar os detalhes e vou passar para vocês. Se é 3.800, se é 3.500, se é 3.300, mas eu posso garantir que é mais de 3 milhões por mês. Esse vai ser o salário, né, do Tite no Corinthians, se ele assinar o contrato realmente
com o clube de Parque São Jorge. E uma coisa assim, cara, a empolgação do Tite é grande, basta ver, né, o engajamento, né, como o torcedor, o torcedor, ele quer o Tite agora. A gente viu ontem aqui 16 mil votos numa live minha, com uma live que atingiu aí 14 mil simultâneos, enfim, foi uma live gigantesca. O torcedor agora quer o Tite, porque na semana passada eu fiz uma votação na sexta-feira aqui, o pessoal escolheu o Dorival, agora o torcedor está escolhendo o Tite, né? É o que está mais próximo. O torcedor já aceitou, aqueles que não queriam perdoar já perdoaram, enfim. Todo mundo quer o Tite. Eu também aceito o Tite. Só que, por favor, o Fabinho Solnado deu uma entrevista na CNN e falou que o momento do Corinthians é delicadíssimo, financeiro. Aí o Augusto vai também dar uma entrevista e fala que o momento do Corinthians é delicadíssimo financeiro. O Corinthians teve aí, né, o parecer foi apresentado para a votação das contas com 600 milhões, vai ser corrigido isso, vai ser mais do que isso, vai ser mais de 700, quase 800 de dívida em um ano só do Augusto. Assim, se promete 3 medalhões no meio do ano. Sério, gente. A gente gosta, né? A gente gosta, a gente curte, né? Ter o Tite de técnico, chegar no meio do ano, 3 jogadores, já imaginou? Né? 3 baita jogadores no meio do ano. Não vou nem citar nomes aqui para ninguém achar que existe alguma coisa com algum nome. Mas vamos supor um Marquinhos na zaga, né? Lá no ataque, lá um grande jogador, enfim. Mas você imagine isso, né? Só que, pô, a gente fala que tá endividado e vão pagar aí 3 milhões e meio vai para o Tite, talvez, por mês. A gente está endividado, mas o Fabinho não para de prometer reforços. O Fabinho prometeu reforços para os treinadores, já falou com o Tite já, que tem aí, né, jogador já conversando, não foi nem assim, ô Samir, o Tite pediu qual posição, não teve isso. O Fabinho, né, mostrou para o Tite já alguns, que já havia inclusive mostrado para outro treinador, quem que o Corinthians pode contratar. Tem conversa com esse aqui, nós temos a conversa com esse aqui. Então, existe coisas avançadas, tá? Coisas avançadas que foram discutidas na reunião com o Tite em relação a reforços, e inclusive a salário. Tem muita conversa adiantada. Então, tem a questão do salário. Eu acho muito, tá? Eu acho muito. Enfim. Só que ser campeão custa caro. Futebol é caro. Eu acredito que com o Tite a gente pode brigar pelo título brasileiro, porque nós não temos um grande elenco, mas nós temos um time bom e vão chegar reforços. Então, gente, eu acho que 3 milhões e meio é muita grana. Mas, enfim, é o Tite, todo mundo quer. Se você não pagar muito, ele não vem, tá? Então, a questão do Tite tem salário, mais de 3 milhões, tá? A gente está falando aí de um salário aí que pode chegar... Depois eu confirmo para vocês se é 3,5, 3,300, 3,800, mas isso a gente só vai poder confirmar, claro, depois que a gente tiver a definição, a assinatura do contrato. Ainda vou chegar na parte de estreia. A gente tem reforços prometidos, 3 medalhões, tá? Os reforços prometidos não partiram de um pedido do Tite, mas partiu do Fabinho oferecendo, inclusive, ele já havia feito isso com o Dorival. O Dorival nega as negociações, tá, gente? Eu tenho que falar a parte do Dorival por respeito ao Dorival. Ele ofereceu, né, os reforços ao Tite também, como já havia oferecido para os outros técnicos, inclusive citando alguns nomes, tá? A questão política, o Tite sabe de tudo que está acontecendo politicamente no Corinthians. Foi convencido muito por Fabinho Soldado,
pelos valores, e a questão da estreia, tá? O Corinthians já teve uma conversa com o Tite, se ele assinar, quando ele poderia assumir. Isso vem de fonte lá da diretoria, que sentou para negociar com o Tite, e foi cogitada a estreia, se ele assinar o contrato, na semana que vem, para pular o Flamengo, para evitar uma pressão. Pô, perdeu, já vai estrear perdendo do Flamengo. Então, o Corinthians, na conversa, pediu a estreia o mais rápido possível. Inclusive, o desejo do Corinthians é que na quinta-feira o Tite já estivesse no banco de reservas, tá? Então, eu não estou cravando que se o Tite fechar, ele não joga, ele não comanda o time contra o Flamengo. Eu não estou cravando isso. Eu estou dando dois lados, tá? O lado do Tite, e não é só do Tite, viu? Tem gente do Corinthians que concorda com o Tite, tá? Se fechar, estrear só na semana que vem, para evitar uma pressão depois, né, de uma perda para o Flamengo, né, de uma derrota para o Flamengo. E tem já gente no Corinthians que quer a estreia já de forma imediata, tá? A estreia de forma imediata. Isso ainda não está definido, tá? Até porque não houve ainda, né, a assinatura do contrato. Então a gente tem que aguardar, tá? A gente tem que aguardar, né, para saber primeiro a assinatura, depois discutir a estreia. O Tite deseja isso, como está aqui, mas o Corinthians quer que ele estreie rápido. Se assinar, vamos ver como que eles vão decidir isso, entendeu? Então aí o Tite estreia na quinta-feira. Ah, Samir, você não falou? Não, eu não estou cravando. Estou falando que um é a vontade do Tite e de uma pessoa da diretoria. A maioria quer o Tite no banco quinta-feira, tá? A maioria está torcendo para ele assinar, para que ele esteja no banco já na quinta-feira contra o Racing. E vamos falar a verdade, né? Contra o Racing do Uruguai, na quinta-feira, tem que vencer com Orlando, sem Té. Põe o Gasparzinho no banco e tem que ganhar. Põe o time reserva, é obrigado a ganhar. Pô, pelo amor de Deus, né, velho? Então, eu tô te passando a vontade do Corinthians e a vontade do Tite, tá? E agora vamos ver qual vontade, né, vai prevalecer, tá? Vai prevalecer, né, para essa estreia, né, do Tite, se realmente ele assinar contrato, tá?